Olha, enquanto o Fábio Piperno estava trazendo informação, a gente acompanha uma outra imagem, que é a da aeronave do presidente Donald Trump, que neste momento está saindo, então. Ele que tem um encontro no Alasca com o presidente russo Vladimir Putin. Esse encontro deve acontecer numa base norte-americana que funcionava para a observação de Moscou durante a Guerra Fria. E agora, esse local que teve o seu período histórico lá atrás, serve novamente, mas neste caso, para um diálogo entre os presidentes de ambos os países, Rússia e Estados Unidos. E num período em que a gente observa todos os movimentos de Donald Trump por causa das sanções que ele tem aplicado a vários países do mundo, inclusive para alguns países que continuam fazendo negociações com a Rússia. A exemplo da China, e o Brasil também entra nessa história por causa da participação no BRICS. E você acompanha também o presidente russo, Vladimir Putin, descendo de sua aeronave, cada um veio de um canto do mundo, para fazer esse encontro no Alasca. Como que deve ser esse encontro, segundo as agendas que foram divulgadas pelas autoridades norte-americanas e russas? Eles vão se encontrar numa sala a portas fechadas e participarão apenas, além dos presidentes, os seus tradutores e intérpretes. Então serão as únicas pessoas que saberão o que acontecerá nessa conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin. Tem uma outra carta que a gente precisa pôr na mesa nesse encontro também, que é a discussão sobre a guerra na Ucrânia. Donald Trump mencionou que ele não pretende permanecer muito tempo nesse encontro com Vladimir Putin se ele não abrir a mesa de diálogo para levantar uma bandeira branca, uma bandeira de paz nesse conflito que já dura anos com a Ucrânia. E o que menciona Donald Trump? E vejam que a imagem toda é bastante simbólica. Ambos descem pelo tapete vermelho, se viram e eu imagino que vão se encontrar ali no meio dessa passarela vermelha montada no aeroporto para que possam, então, apertar as mãos um do outro e começar aí, a partir dos olhares, a troca de mensagens que são muito importantes e que a gente só saberá o resultado depois. Tá ali Donald Trump batendo palma e daqui a pouco, então, ele deve se encontrar com o líder russo, Vladimir Putin. O que Donald Trump mencionou e que é importante da gente acompanhar? Tá aí a imagem para vocês. Tá aí a imagem que se esperava nesta sexta-feira, o início do encontro entre ambos os presidentes. Para variar, essa situação está acontecendo aqui no nosso 3 em 1. Por quê? Porque a gente gosta do que é ao vivo. A gente gosta de acompanhar a notícia acontecendo em frente aos nossos olhos e estamos preparados para isso. O que tem de interessante que foi mencionado pelo presidente Donald Trump que a gente precisa acompanhar? Ele disse que a Ucrânia precisará escolher qual território vai ceder à Rússia para poder colocar fim a esse conflito entre ambos os países. Como se ele estivesse jogando a responsabilidade para a Ucrânia, ou seja, ele faz a negociação, mas a negociação não é uma responsabilidade de Donald Trump. Quem vai decidir, entre aspas, seria a Ucrânia. Mas, obviamente, que se houvesse de fato o interesse de que a Ucrânia participasse, a gente veria também nesse tapete o presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia. No caso, ele não está. O que a gente acompanha por enquanto é essa imagem. Daqui a pouco, depois de fazer as fotos desse encontro oficial, ambos, como mencionei, vão para uma sala fechada com seus tradutores e intérpretes, onde essa reunião vai começar. Aqui comigo no estúdio está o Fabrício Naitsky, e já ele vai trazer informações para a gente, porque ele está acompanhando toda essa agenda desde o começo. Mas, Alan Gani, eu vi que vocês olharam com olhos arregalados aqui. O que representa para vocês esse momento diante de todo o cenário que nós estamos acompanhando no mundo? Olha só, não deixa de ser muito simbólico, uma esperança, talvez o início do fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, que penaliza, claro, os ucranianos, principalmente a população civil, principalmente a infraestrutura do país. Uma guerra que nem deveria ter começado, onde 3 atores aí têm a sua parcela de culpa. Os Estados Unidos, com a sua política beligerante, com os neocons que escalaram este conflito, sabendo do limite que eles não poderiam cruzar. O Zelensky, que comprou a versão da OTAN e a versão americana. E, claro, o Putin, que é um invasor. Tomara que prevaleça a racionalidade e chegue-se a um acordo. Nesse momento entraram no veículo oficial e estão se deslocando então para o local onde será realizada essa reunião. Bruno Musa, como é que você avalia esse encontro? O que a gente pode esperar e o que a gente precisa observar?
Eu acho que esse momento, eu estava olhando aqui, porque isso faz parte da história, né? Quando nós olharmos lá para trás, é um momento gigante na história isso. Contando todas as brigas que o mundo tá, esse encontro, descendo, como você falou, simbolicamente, o tapete vermelho, um olhando para o outro, se cumprimentando, realmente é um momento que tem que ficar para a história ali. Agora, eu acho que a coisa pode ficar mais complexa nessa análise, tá? Eu acho que vale a pena a gente mencionar daqui a pouco, mas eu acho que a estratégia é mais profunda. Eu concordo com o que o Alan Gani falou, mas eu acho que teremos negociações aí que talvez poucos estejamos pensando ou falando sobre isso. Eu falo daqui a pouco a minha opinião, não sei se... Pode continuar, diga. Bom, imagina o seguinte, eu estava até conversando com uma pessoa, com um amigo meu que vive dessa parte de análise de geopolítica. Imagina o seguinte, ali começaram uma negociação. A Ucrânia deve ceder terrenos, né? Como o Trump já falou. Se ela não ceder, basicamente, a Ucrânia poderia ter chances reais de ser deixada sola, o que isso poderia fazer com que a Rússia entrasse nos seus territórios. Em paralelo, a gente sabe da influência, e eu estive nesses países, comentei, a influência que a Rússia tem ao exercer determinada segurança de Maduro. Será que é uma troca de um pelo outro? Você cede territórios e deixa eu tirar Maduro. A gente está vendo o que está acontecendo, que aconteceu desde ontem, de crescer a pressão em cima de grupos terroristas venezuelanos. Ou, imaginemos que a Europa seja contra isso, os Estados Unidos vai lá e abandona a OTAN. Como é que acontece? Então, olha o jogo como pode ser muito mais profundo, mais embaixo aí. O que eu acho interessante sempre nesses encontros é que, ao olhar o rosto, a face ali do presidente russo Vladimir Putin, parece que eles vão se encontrar para discutir uma receita de fazer um bolo de fubá, né? E não assuntos tão densos e que podem mudar toda a geopolítica em várias partes do mundo. Fabrício Naitz, que está aqui conosco, seja muito bem-vindo, meu amigo, que bom recebê-lo aqui. Vamos caminhar para cá, dá para a gente trazer o Fabrício? Tudo bom, beleza? Bem-vindo. Sempre que você entra aqui, eu sei que o negócio está pegando lá fora. É verdade, né? E aí, o que você destaca para a gente, Fabrício? O que a gente precisa observar? Olha, já tem a informação da rede Bloomberg que a Casa Branca está estudando a possibilidade de sanção para 2 empresas de petróleo e gás russo, caso não chegar a um acordo de cessar-fogo hoje, ou pelo menos uma prévia de um acordo. A Rosneft e a Lukoil. A Lukoil é a maior empresa de petróleo da Rússia, a Rosneft é a terceira. Então, os Estados Unidos podem ir atrás dessas empresas ligadas à matriz energética russa, caso não haja um acordo. Pode ser, então, esse o caminho de novas sanções? É o que a gente se questiona muito, né? Porque Donald Trump já havia falado, se não tiver cessar-fogo, a gente vai colocar mais sanções contra a Rússia. E muita gente se pergunta, aonde? Porque já foram colocadas várias, desde que a guerra começou lá em 2022. Então, o caminho pode estar por aí, pelo menos é isso que diz a Bloomberg. Esse encontro, a gente tem destacado, era para ser um encontro apenas entre Trump e Vladimir Putin, mas a gente já tem a confirmação de que na reunião estará presente também o secretário de Estado, Marco Rubio, e o Steve Witkoff, que é o enviado especial da Casa Branca lá para o leste europeu. Legal, Fabrício, atualizando então quem seriam os participantes, porque na agenda estavam previstos apenas os 2 e seus tradutores, mas agora tem mais gente que vai acompanhar esse papo. Ô Fábio Piperno, como é que você avalia essa questão de ampliar a sanção? Porque o que a gente acompanhou até agora é a Rússia sendo sancionada de todos os lados e não saindo exatamente enfraquecida da maneira como esses líderes mundiais esperavam. E para você, Piperno, o que esse encontro pode trazer? Bom, quanto à ampliação de sanções, precisa combinar literalmente com os russos. Porque, na verdade, eles já vivem sob esse impacto há muito tempo. A economia da Rússia, surpreendentemente, continua crescendo apesar disso. Só que tem um outro fator. A Rússia sancionada, ela mexe também no mercado de petróleo. Por quê? Porque a Rússia terceiriza boa parte das suas exportações. Aliás, a Índia é um desses países que acabam recebendo esse petróleo e como se ela revendesse no mercado internacional. A Rússia, obviamente, vendendo por menos e a Índia lucra com isso. O que isso também significa? Significa que, de certa forma, isso impede outras petroleiras de ganharem mais. Isso joga também os preços um pouco para baixo. Agora, esse é um encontro estranho porque vai se definir, talvez, né, vai se discutir o futuro da Ucrânia sem que o representante ucraniano esteja lá. Então, seria lindo eles tratarem aí de como vai ser feito o acordo de paz, o que é que a Rússia vai receber em troca, mas e aí? A Ucrânia vai concordar com a cessão, né, de partes do seu território?
É interessante, Fábio Piperno, você trazer essa análise, porque é toda uma discussão que mira outro país, mas que não necessariamente. Quer acrescentar algo, Galo? Quero sim. Pegando um gancho no que o Piperno falou, na primeira semana de guerra, o Zelensky, ele quis um acordo com a Rússia e o Putin falou, ok, eu recebo o Zelensky. Só que antes de falar com o Putin, ele falou com o Biden, com a administração do governo norte-americano. E que a administração disse, não aceite esse acordo e lute que nós te daremos o apoio. Então, na verdade, quem dá o tom do início da guerra e do final da guerra não é o Zelensky, mas são os próprios americanos. E tem uma questão interessante, Fabrício, porque o próprio Zelensky mencionou nesta semana que qualquer possibilidade de avanço num cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia poderia ser um blefe de Vladimir Putin, dizendo que, anunciando para os norte-americanos, fiquem atentos a essas promessas ou propostas, porque a chance delas não acontecerem é grande. Como é que se avalia, hein, Fabrício? É uma possibilidade muito grande, né, Evandro? A gente já teve encontros entre a delegação russa e ucraniana na Turquia 2 vezes esse ano para tentar também um caminho para um cessar-fogo, e isso passou muito longe de acontecer. Sempre que chega na hora H, os dois lados falam que o outro lado, na verdade, não tem intenção de acabar com a guerra. A Rússia acusa a Ucrânia de não querer ceder às suas demandas, a Ucrânia acusa a Rússia de querer expandir a sua operação militar, ou seja, os dois lados fazem essa troca de discussões, de acusações, melhor dizendo, sem jamais levar um fim ao conflito. Há essa possibilidade, de fato, agora nesse encontro, de que não haja um acordo. Mas o presidente Donald Trump tem prometido pressionar, de fato, a Rússia, e se ele for atrás das empresas de petróleo russas, isso pode sim ser uma sinalização um pouquinho mais firme, porque a gente lembra, Trump tem uma postura um pouco conivente em relação a Vladimir Putin. Isso é conhecido por todo mundo, não é nenhuma surpresa que isso aconteça. E até a própria fala do Trump, né, nas eleições ano passado, dizendo que ele acabaria com a guerra em 24 horas. Ele já viu que a realidade é muito mais complicada. Então, embora a gente possa ter uma boa expectativa para esse encontro, um certo otimismo, ainda assim deve haver uma grande cautela de todas as partes nesse momento. Que foi, Bruno Moza? Não, que tem um ponto só importante que a gente esquece de falar. De fato, como o Piperno falou, a economia russa cresceu 4,1% no último ano, mas já tem, eu sei porque eu fiz um vídeo a respeito disso lá pro meu canal, a Elvira Nabiullina, que é presidente do Banco Central russo, que tentou se demitir algumas vezes e, segundo consta, o próprio Putin não deixou, e Maxim Rashnikov, que é o ministro da economia russo, também falaram textualmente, a economia da Rússia está à beira de um colapso. Por quê? Do orçamento federal, 40% vai para manutenção das forças do exército. Ou seja, é um crescimento da economia turbinado pelos gastos, um expansionismo fiscal, e grande parte está sendo direcionada para a máquina de guerra. A guerra faz o PIB crescer no curto prazo, mas não tem produtividade alguma. Palavras deles, a economia russa está à beira de um colapso. Eu fico imaginando qualquer autoridade russa, né, que chegue para o presidente Vladimir Putin e fala, eu quero sair. Ele fala não. Obviamente que a pessoa não vai contrariar. Segundo consta, foram 2 vezes que a Elvira Nabiullina tentou sair e não deixaram. Difícil quem contrariaria uma ordem do presidente Vladimir Putin. Fala, Piperno. Só uma outra coisa, né? Esse encontro de hoje, não é, na verdade, é muito menos um encontro para pressionar Vladimir Putin, do que para perguntar para o Putin o seguinte, o que você quer para acabar com a guerra? Exatamente. Então, assim, ele vai colocar na mesa as reivindicações dele. Putin vai lá para ceder muito pouco. Ele vai lá para dizer o seguinte, eu quero terra, eu quero esses territórios, eu quero, inclusive, o descongelamento dos nossos recursos que estão lá, né, parados, presos, congelados em bancos ocidentais. Ou seja, ele está lá na condição de quem vai ceder muito pouco, até porque quem tem hoje vantagem militar é ele. E a grande preocupação é dessa vontade territorial ser mais extensa do que se imagina, inclusive para a Ucrânia. Fala, Fabrício. Exatamente, Evandro. E há uma preocupação dos europeus de que a Rússia não queira parar na Ucrânia. Isso já tem sido discutido há bastante tempo. A Finlândia, que é um país que faz fronteira com a Rússia, é um país pequeno, já alertou sobre essa possibilidade, disse que tinha informações da inteligência. Agora, o fato de que essa reunião
é apenas entre Putin e Donald Trump, tem também um outro significado, que é o de colocar os Estados Unidos no centro dessa questão e afastar a Europa. A Europa foi esquecida nessa discussão, e não que inclusive por conta da própria postura europeia, que tem sido um pouco vacilante nesse aspecto, de apoiar a Ucrânia, mas não entrar muito a fundo nisso, ser mais um apoio declaratório do que propriamente um apoio firme, preciso ali nessa questão da guerra. Então, nesse momento, as demandas europeias devem ficar um pouco mais escanteadas e colocar aqui em questão o que pensam os Estados Unidos, a Rússia e um pouquinho dos ucranianos. Agora, 4h23, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Zé Maria Trindade. Pois é, um encontro gigante que vai ficar para a história, esse do presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia, né? Os dois foram muito treinados porque sabem da força da imagem deste encontro. E a gente vê ali no gestual, na análise do gestual, aquela história do corpo fala, é que os dois estão se respeitando, mas que o presidente Donald Trump ele tem uma postura muito mais afável do que o Putin. Aquele gesto dele estender à distância a mão é um sentido de que venha, que eu vou ceder. E, por outro lado, aquele gesto de bater a mão em cima, depois de apertar a mão e bater em cima, é um sinal de submissão, ou seja, eu vou atender o que você quer. E durante todo o percurso, isso foi muito bem estudado entre os dois. Os dois participaram de treinamento, de gesto, de passos e até de aperto de mão. E isso mostra que o presidente Donald Trump está disposto a ceder alguns pontos. Agora, veja bem, a grande ausência aí do Zelensky mostra que ele terá que engolir o que acontecer nesse encontro. Lembrando que não se trata de uma guerra Rússia-Ucrânia, mas uma invasão da Rússia, né? Era um momento em que todos os países deveriam ficar do lado da Ucrânia, porque foi invadida, mas não. A situação aí, diante de um poderio como esse poderio da Rússia, mostra que os dois presidentes têm que ser mesmo levados a uma condição especial. E é interessante que o Bruno fala sobre a economia da Rússia. Logo no início dessa guerra, eu disse, nós estamos, nesse momento, iniciando um teste muito importante, que é a guerra econômica, depois de testar a guerra de comunicação social que o Zelensky ganhou. Não há nenhuma dúvida disso. E até agora a gente vê que a Rússia não foi derrotada nem abalada economicamente. Essa história da máquina de guerra, eles recrutam 1.000 soldados por dia lá na Rússia. Isso é muito caro, isso dá poder, né? Mas o retorno é muito fraco, porque a fábrica de armamentos bélicos, eles não produzem, né? Não é um setor produtivo. Alguns exportam. Os Estados Unidos, por exemplo, vivem disso, ganham muito dinheiro com a exportação de armas. Não é o caso, por exemplo, assim, de um país que sobreviva disso, mas dá muito dinheiro. A Rússia também ganha dinheiro com exportação de armas, né? Mas não é uma indústria que possa sustentar um país. Portanto, é um encontro gigante que vai ficar para a história e entendo que o ponto principal nem é mais Zelensky e Ucrânia, mas o futuro das relações internacionais entre todos os países, inclusive ali Estados Unidos e Rússia. Muito bem apontado, Zé. É interessante você trazer também os simbolismos desse encontro que nós acompanhamos ao vivo aqui no 3 em 1. Fabrício, nós sabemos qual será a agenda de ambos daqui para frente, para nós acompanharmos aqui no 3 em 1? Esse passeio de limusine de Vladimir Putin e Donald Trump, né, que é a única oportunidade que eles vão ter, aliás, de ficar sós, né, porque depois a reunião... Como é que eles vão conversar, será? Provavelmente em inglês, né, o Putin fala um inglês excelente, é ex-agente da KGB, né, Evandro? Então ele sabe falar línguas, né? Os tradutores vão participar na reunião apenas por uma necessidade básica, mas não que eles não consigam se comunicar. Não, o Putin já teve encontro com a Angela Merkel. Se precisar falar em alemão, ele fala, em russo fala, o bicho é culto. Ele tem a expertise dele, exatamente, né? Não era um trabalho fácil de espião da KGB. Agora, deve ser o único momento a sós dele. A reunião será com 3 participantes de cada lado, como eu falei, Donald Trump, Marco Rubio e Steve Witkoff do lado americano. Do lado russo, Vladimir Putin, Sergei Lavrov, que é o ministro das
Relações Exteriores, e Yuri Ushakov, assessor especial da presidência russa para assuntos internacionais. É o Celso Amorim do Vladimir Putin, mais ou menos. Imagens ao vivo nesse momento? Exatamente, Fabrício Naisky. Imagens ao vivo agora do encontro deles já nessa sala de reuniões com as pessoas que estavam sendo mencionadas aqui pelo Fabrício Naisky. Será que a gente vai conseguir acompanhar para a gente trazer uma tradução simultânea aqui enquanto acompanha o 3 em 1? Nesse momento, as pessoas ainda estão se organizando ali, as equipes que acompanham, né, e que fazem a transmissão ao vivo também se organizam ainda, os equipamentos estão sendo montados para a gente saber o que vai ter de imagem desse encontro de Vladimir Putin e Donald Trump. Já já a gente retoma a conexão assim que tudo estiver organizado, mas talvez a gente consiga acompanhar parte dessa conversa, pelo menos aquilo que pode ser dito e traduzido para todos, né, Fabrício? Dito em público, né? Exatamente, Evandro. Depois tem um almoço, até porque lá no Alasca agora são 11 horas e 28 minutos pelo horário do Alasca, deve ser por volta de 1 da tarde, um pouquinho depois no horário local, e aí eles têm uma reunião um pouco mais extensa, inclusive com a participação de outros nomes do governo americano, consequentemente do governo russo. O Scott Bessent vai estar presente nessa reunião, Howard Lutnick também, Suzy Wiles, que é chefe de gabinete dos Estados Unidos, John Ratcliffe, que é diretor da CIA, todos eles estarão presentes também nessa reunião mais estendida entre os dois. Ou seja, é apenas o começo, o próprio Kremlin já avisou. Isso aí vai levar tempo, viu? Entre 6 a 7 horas, no mínimo, por baixo. Então vai acabar o jornal Jovem Pan, possivelmente a gente ainda vai estar de olho no que está acontecendo por lá. É interessante você trazer essa agenda até para a gente entender de que maneira que a gente vai traduzir e mostrar isso para você aqui no nosso 3 em 1. Que foi, Bruno? Não, eu só mencionei, quando ele mencionou da Europa, eu acho importante, até porque os Estados Unidos vem fazendo uma pressão que não mais financiará via OTAN e até forçando os países europeus que já estão extremamente endividados na sua relação dívida-PIB, passando por momentos complicados, até de estagnação durante os últimos anos, e incrementando os gastos públicos, que os Estados Unidos não mais o farão. Então, essa dinâmica é importante. Se os Estados Unidos também acaba escolhendo sair da OTAN, a situação se complica para a Europa, como muito bem o Fabrício colocou, que ela está praticamente assistindo aí, não diria nem de camarote, está assistindo lá atrás do gol, porque ela não tem interferência nesses assuntos. Né? Fala, Gani. Olha só, quem vai acabar dando o tom dessa reunião vai ser o próprio Putin. Eu concordo absolutamente com o que o Piperno trouxe aqui. Na verdade, as exigências do Putin serão a região do Donbass, vai querer uma independência daquela região, a Crimeia e uma garantia formal de não expansão da OTAN, ou seja, que a Ucrânia não entre na OTAN. Ele vai querer isso formalizado. O grande adversário para o Putin não será o Trump. O Trump aceitaria esses termos. O grande adversário será os neocons nos Estados Unidos, a direita norte-americana, não a direita maga, mas a direita Bush, o próprio Marco Rubio, entre outros.